Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Abre a palavra de Deus. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Versículo 13 em diante. Amém? Quem achou? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita o quê? A justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Feche os olhos, olha comigo por essa mensagem. Aqui Deus, mais uma vez, fale ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir. Por isso, meu Pai, mais uma vez eu te peço a tua infinita misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu estava caminhando com a missionária Maritza, aí lá a gente foi em São Lourenço essa semana. Lá tem mais águas legais, né? Quem já foi lá? Tem um parque aquático, a gente nem passou perto do parque, né? A gente estava tão cansado que só caminhamos um pouquinho por lá e fomos lá no parque. E aí, nós acordamos uma manhã, tomamos café e vamos dar uma caminhada. E aí na caminhada a gente viu o pessoal muito, assim, andando para um lado, andando para o outro, cada um preocupado com a sua vida. E aí não vi igrejas lá em volta. E aí sempre a gente ora pela cidade, está sempre orando ali, mas eu caminhando com ela, né? Do lado lá estava do lado de dentro, do lado de fora da calçada, e aí eu pensei comigo assim, gente, aqui deve ser muito difícil pregar o Evangelho. Aí pensei assim, por exemplo, o que eu poderia fazer no lugar desse? Nada. Esse discurso que eu fiz com o meu pensamento foi uma retórica. Deu para entender bem? Olhando, constatando ali, as pessoas, cada uma na sua, vivendo, correndo para um lado para o outro, sem tempo. E eu pensando assim, gente, pregar o Evangelho aqui deve ser muito difícil. A gente, com nossos olhos humanos, a gente tem essa visão. E aí andamos assim daqui na porta. Dobramos para atravessar a rua. Assim que a gente atravessa a rua, nós somos abordados por um senhor. E ele vai nos pedir uma certa ajuda, conversa com a gente, aquela coisa toda. E aí eu aproveitei e comecei a falar com ele do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. E ele para dar atenção. Ele para dar atenção e a primeira coisa que ele fala, poxa, obrigado pelo seu sorriso, né? Nós estamos dando um sorriso para ele e quase ninguém para dar atenção a ninguém, é ou não é verdade? E aí a gente começou a falar do Evangelho, falar aquilo que Deus colocou no meu coração, e para que ele não ficasse preocupado, nem se culpando. Ele tinha filhos pequenos, né, eram pequenos, mas agora estavam mais um pouquinho, não sei, uma idade adolescente, né, mais ou menos. E com dificuldade para alimentar os filhos, estava desempregado, em virtude da pandemia, não tinha conseguido emprego, né? Em alguns lugares a atividade econômica voltou melhor, mas em alguns lugares do interior está muito difícil. Quem entendeu bem aqui? Muito difícil mesmo. E aí, falando com ele a respeito disso, o que Deus deseja, primeiro tirar a sua culpa, porque você deve estar pensando onde você errou para chegar até nesse ponto, de estar pedindo ajuda, né? Aí eu e o missionário orando, a gente falando, e ele nesse momento começou a chorar, porque realmente era isso que o Espírito Santo estava mostrando. Porque a pessoa chega em determinado ponto da vida que ela fica se culpando, que onde eu errei para chegar nesse ponto da vida, não ter condição de alimentar minha família. É ou não é verdade? Mas oramos por ele, né? Ajudamos, mas o mais importante,
quando nós falamos do Evangelho e da salvação de Jesus Cristo, ele prontamente, com os olhos cheios de lágrimas, aceitou Jesus naquele momento. E logo depois ele ainda fala assim, eu agora preciso de uma igreja. Qual é a igreja que o senhor me indica? Eu falei, Projeto de Orlando, Nova Iguaçu. Claro que não, né? Não ia dar certo, né? Longe para Dedéu, ou então Nova Aurora, ou então lá em Chaperote, lá. Mas claro que não. Eu falei, olha só, procure uma igreja tal, tal. Indiquei ele algumas tradicionais, como a Igreja Batista ou a Assembleia de Deus. Eu falei, procura uma dessas duas, procura o pastor, fala que você encontrou um casal de pastores na rua, aceitou Jesus, entregou tua vida e que ele falou que tua vida ia mudar. Amém? E aí eu falei com a Marisa, meu Deus, a gente só passou um pensamento na minha cabeça. Então, o que significa? Todos nós, é importante você entender isso, nós temos a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento vigiados 24 horas por Deus o tempo todo. Amém? Amém? E não há limitações quando você deseja fazer a vontade de Deus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? O controle que Deus tem sobre a nossa vida é muito grande. O problema é que nós, às vezes, não conseguimos alinhar os nossos pensamentos à vontade de Deus. Naquele momento, a minha vontade estava alinhada à vontade de Deus, porque eu estava pensando na vida espiritual daquele povo, mas os meus pensamentos não. O meu pensamento estava olhando a impossibilidade. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Estou declarando para vocês que a gente tem que colocar nossas limitações. Os meus sentimentos estavam voltados para a salvação daquele povo. Mas os meus pensamentos, os meus olhos viam o quê? A impossibilidade. Eu falei, não vou fazer o que aqui? Eu olhei para a minha condição, e o que Deus mostrou? Que, na realidade, nós somos apenas condutores da palavra, quem faz a obra é Ele. Deu para entender bem? Amém? Foi um papo de 10 minutos, né, que nós paramos, ouvimos daquele homem, e ele saiu dali convertido. A presença do Espírito Santo foi tremenda, e uma alma para Jesus. Então, olha só. Ali Pedro ele fala o seguinte, mas nós estamos aguardando o quê? O que nós estamos aguardando? Morar nos céus com Jesus, novos céus e nova terra. Então, a visão do crente tem que ser essa visão. Mas, a maior parte do tempo, nós vivemos aqui como se não fôssemos morrer. E como se o céu não existisse. E as nossas intenções, infelizmente, a Marisa tem sempre pregado muito tempo aí sobre isso, não sei, na célula ou até aqui, sobre a questão dos pensamentos, que eles acabam gerando emoções. E essas emoções acabam aprisionando a nossa vida. Porque o que o Senhor Jesus diz? Aonde está o nosso tesouro, está o quê? O nosso coração. E o Senhor Jesus nos alerta, ele diz o seguinte, cuidado para quando ele vier, não nos pegue, né, com o coração sobrecarregado com os cuidados desta vida. Aí eu faço uma pergunta, a maior parte do tempo que você passa aqui na Terra, passa pensando, meditando na palavra, nas coisas de Deus ou nos seus problemas? É só a gente avaliar. Então, como é que a gente quer que Deus venha agir através da gente? Tinha um irmão que falava que era, não sei se ele viu isso aí em algum lugar, no Facebook, no WhatsApp, aonde, mas ele falava o seguinte, né, não queira ser tratado com prioridade aquele que você não trata com prioridade. Se nós não tratamos Deus e as coisas de Deus com prioridade, como é que nós queremos, quando nós estamos no sufoco, né, pedindo a Deus que Ele nos trate com prioridade? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? O que diz lá no Salmo 1? Com clareza. Bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, né, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É ou não é? Antes do seu prazer está na lei do Senhor e nela. Medita uma vez na semana, quando vem aos cultos. E quando vem aos cultos, não é? Né? Quando não escolhe o culto para vir, né? Tem terça, quinta e domingo, às vezes eu escolho terça ou quinta, não sei. Né? Já fui na quinta, para que eu vou na terça, né? Na outra terça e tal. Mas diz o quê? E nela medita de dia e agora com aquela célula online, não tem uma célula online aí? Nem de casa sai mais.
Só bota a carinha ali, aí estou aí, gente, ó. É ou não é? Aí outro dia a Marita pediu para poder falar com o pessoal lá na célula. Eu falei, gente, vamos tomar uma célula aqui, legal, beleza? Aí perguntei, aí vocês viram a mensagem de domingo? Aí a maioria, não veio domingo, nem pegou no não, pode não ser daqui, mas se está na célula tem que ver. É ou não é? Está lá, tem que ouvir. Eu falei, não ouvi, vai lá no Facebook, dá uma olhadinha lá, sei lá onde foi gravado no YouTube, né? Pesquisa e dá uma olhadinha, né? Porque a Marita falou, não são daqui. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente esteja meditando na palavra de Deus, de dia e de noite. Aí olha só qual a promessa para isso, quando a gente cumpre isso aí que Deus deseja. Porque essa pessoa, né, que medita na palavra de Deus dia e noite, ela foge da aparência do mal, não se assenta na roda dos escarnecedores, né, nem se detém no caminho dos pecadores. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O que acontece? Mesmo no tempo de sequidão, as suas folhas ficam verdinhas, elas não murcham. E na estação própria, dá o seu fruto. Aí presta bem atenção aqui. Na estação o quê? Não é o tempo todo, não? Aí a pessoa não medita na palavra de Deus dia e de noite, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores, ainda quer dar fruta a qualquer tempo. Não, gente, só pode ser um retardado. Não leu em hipótese alguma. É isso que tem acontecido com a gente. O que Pedro diz ali? Que nós temos que ser perseverantes, constantes, para aguardar os novos céus e nova terra, para que o Senhor nos ache assim, com o coração cheio da palavra, o nosso ser cheio do Espírito Santo, para que quando Ele vier, nos encontre irrepreensíveis. Então, hoje nós temos uma urgência muito grande, eu quero falar com vocês sobre isso, a urgência de querer que as coisas aconteçam assim rapidamente, não é verdade? Com uma velocidade tremenda. E ninguém tem paciência para poder esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. E nisso, os corações, cada vez mais, é o que eu temo muito, né? E vou falar uma coisa para os irmãos, eu não sei se é uma qualidade, ou talvez, às vezes a gente até, né, exagera um pouquinho nisso, mas eu prefiro que você saia daqui, em todos os cultos, bem consciente da palavra que você recebeu, do que você simplesmente vir aqui, está com uma dor de cabeça, sair sem dor de cabeça. Quem entendeu bem aqui? Eu sei que quando a gente está com dor, precisa de um analgésico. Está com fome, a fome tem pressa, igual dizia Betinho, né? Não tem problema, tem que dar alimento para a pessoa. Mas isso não resolve a vida de ninguém. Quem entendeu bem aqui? Amém? Existe um batalhão, eu conversava com meu pai, que tratava desse assunto, e semana também li um artigo na BBC, de que existe um batalhão na humanidade de pessoas ansiosas e depressivas. E essas pessoas não são cuidadas, não é só aqui não, é no mundo inteiro. Que saíram da pandemia, segundo dados da USP, né? Saíram da pandemia 59% de brasileiros, gente, depressivos, com depressão. É muita gente, ela é mais da metade. E uma outra parcela não pequena com ansiedade. Aí você vai ao médico, o que acontece? Quando seus pensamentos são negativos, que começam um atrás do outro, de tanta informação negativa que a gente coloca dentro do coração, começam a ter aquelas enfermidades que todo mundo conhece aí, viram moda psicossomáticas, não é verdade? Aí começa a cair cabelo, começa a pressão alta, começa a glicose alta. É assim ou não é? Taquicardia, síndrome do medo, do pânico, seja lá o que for, né? E a pessoa começa a entrar nessa rota e, às vezes, erupção cutânea, uma série de coisas que começam a acontecer no físico da pessoa, que foram provenientes de pensamentos ruins, que geraram emoções ruins, e aí o que acontece? O corpo todo começa a sofrer, e uma pessoa dessa também não tem nem capacidade de raciocinar, parar para pensar na palavra de Deus. É ou não é assim? Né? E a vida começa a virar uma bola cada vez pior. Então existe um batalhão, mas muita gente assim na rua. Você anda na rua, você vê as pessoas sem paciência, xingando, brigando. A gente estava lá andando, passeando, ia lá num lugar comprar uns docinhos lá de... Mineiro, né, gente? Mineiro, a gente gosta de docinho. Engordei de novo, gente, semana. Aí... Mas
Mas também se não comer um pouquinho, também morre, né? Aí uma moça, sabe, ela ia, eu tentei dar uma passagem, mas tinha uma moto, a moto não deixou ela passar, eu continuei, e ela via atrás da gente, bá, bá, bá. Aí eu calmamente, tinha orado bastante à noite, né? Aí eu falei, o que está acontecendo com essa moça? Aí a mãe falou, deve estar na TPM. Ou então na menopausa, fica matar os outros, e a mulher, eu não estava fazendo aquilo para poder zoar a mulher, nada disso não. Mas as pessoas estão andando assim por aí. Quem entendeu bem aqui? Uma pessoa dessa não raciocina. Se tiver que tomar decisão, vai tomar decisão errada, é ou não é verdade? Amém? Fala com a pessoa que está ao seu lado. O apóstolo Pedro nos mostra que devemos ser firmes, constantes, sóbrios e vigilantes. Deu para ver bem? Sobriedade e vigilância eu só posso ter se eu tiver a mente sadia, é ou não é verdade? Se eu tiver o coração em paz, com tranquilidade, sem isso eu vou fazer besteira na minha vida. Eu vou deixar com que o emocional me leve, e não a minha mente. Amém? Porque a Bíblia diz que a nossa mente é a mente de Cristo. Nossa mente é a mente de Cristo. E você nunca viu Cristo tomando decisão precipitada ou errada, porque estava nervoso, chateado. Quem entendeu bem aqui? Amém? Muito pelo contrário, se você olhar a capacidade, né, de equilíbrio dele, além do, claro, do normal, né, mas você vê ele próximo, lá no Getsemane, próximo de ser preso, né, maltratado, crucificado, ia passar por uma morte cruel, ele ali orando, o seu suor viraram gotas de sangue, de tanta agonia, de tanta, né, tanta profunda, né, opressão que ele estava recebendo ali naquele momento, e de repente ele levanta e fala, estamos prontos, vamos embora, tranquilo. Então você pode passar por momentos difíceis, quem entendeu bem aqui? Mas a palavra nos diz o quê? Depositai nele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando a gente faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, invade o nosso ser. E aí nós podemos tomar decisões corretas, de acordo com a palavra de Deus. Aí não vai dar errado. Deus vai abençoar a nossa vida, e aí as coisas vão funcionar. Então, o que tem acontecido? As pessoas vão ao médico, não estou falando que é a culpa do médico, ou da medicina, ou da profissional de saúde, né, do psiquiatra, psicólogo, mas o que acontece? Chega lá, o indivíduo está, né, uma pilha de nervo. Ou então está para baixo, que se sair dali vai morrer, vai se matar. Aí o que o médico faz? Dá um antidepressivo, né, um ansiolítico para a pessoa lá, sei lá. Qual é o outro problema? A pele? Vai para o dermatologista. Qual é o outro problema que deu? Era no estômago? Vai lá para o gastro. Aí você está cuidando, né, dos efeitos, não da causa. Mas ele também não tem tempo para perguntar a você assim, por que você chegou nessa condição? O que aconteceu para você estar assim? Porque quando ele olha para fora, tem uma fila terrível para ele poder atender ele. Como é que alguém vai poder falar da sua vida, do problema que está acontecendo em 5, 10 minutos? Fala que o irmão que está lá, o mundo está doido mesmo. Está ou não está, gente? E aí você vê que o número de medicamentos, vamos colocar assim, né? De Rivotril, né? Você olhar na internet, lá é verdade, Rivotril, que a população brasileira toma é maior do que o número da população. Sabia? Pode olhar lá os dados. O número de medicamentos, né? E estou falando só do Rivotril. Então imagina dos outros medicamentos juntos. Ultrapassa em 3 ou 4 vezes a soma da nossa população. A população está espiritualmente doente. Estão entendendo aqui a gravidade como estão as pessoas? Aí você vê uma pessoa passa e começa a discutir por time de futebol, dá um tiro no outro. É ou não é? Vai discutir político, mata o outro. Discute em casa, quebra tudo. Isso é o mínimo, né? Estão equilibrados? Estão ou não? Não tem equilíbrio.
Então, presta bem atenção. E, às vezes, nós procuramos a igreja para resolver um problema. Não estou dizendo que não. Quando procuravam Jesus por causa da fome, o que ele falou? Não quero despedir esse povo com fome. Jesus multiplicava o pão e o peixe. E matava a fome do pessoal. As pessoas vinham enfermas, Jesus curava. Aí vem na igreja, a gente ora, o culto é uma bênção, aquela unção maravilhosa, a pessoa sai melhor. Quem entendeu bem aqui? Mas não sai resolvido ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não que Deus não tenha poder para resolver, mas Ele mesmo estabeleceu que o varão bem-aventurado, a varoa, ou seja, medita na lei do Senhor de dia e Cristo tem que ser gerado em mim, para que a enfermidade vá embora, a origem da enfermidade vá embora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu tenho que ter base sólida. Eu tenho que ter profundidade de fé. Não é uma fé superficial que colou uma dor de cabeça, uma enfermidade e as coisas vão resolver. Se o problema não for sanado, vai voltar de novo. O próprio Senhor Jesus fala assim, quando um espírito maligno sai da vida da pessoa, a Bíblia diz, ele sai, ele é expulso, não tem jeito. Vem na igreja, a unção, a graça, alguém impõe as mãos, ele vai embora, porque o nome de Jesus tem poder, amém? Então o demônio vai embora. Mas a Bíblia diz que ele vai por outros lugares áridos. E aí ele dá uma volta e daqui a um tempo ele volta para ver como aquela casa que ele morava está. Chegando, se ele encontrar essa casa vazia, ele não entra. A Bíblia diz que ele vai novamente, consegue uma galerinha dele, deu para dizer bem? Porque ele sabe que da primeira vez foi mais fácil, e ele volta com outros 7, e entra naquela casa, e o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Quem falou isso? Quem falou isso? Fala assim, não, o pastor está inventando, não, Jesus falou. Então, presta bem atenção, o que na realidade a igreja, ela é um pronto-socorro, mas ela tem que ser, antes de mais nada, um ambulatório que faz um tratamento definitivo para a nossa vida. Amém? Faz um tratamento para trazer uma cura, e essa cura só vem através da meditação da palavra, da perseverança e do desejo ardente da pessoa ser transformada. Senão não vai acontecer. Então, o que a gente vê de pessoas que vêm à igreja, recebem uma bênção, vou fazer uma campanha para a minha vida financeira melhorar, arrumar um emprego. Arruma um emprego, o emprego passa a ser mais importante do que a presença de Deus na vida da pessoa. Aquele emprego não vai trazer a felicidade, a paz que ela precisa. Quem entendeu bem aqui? O diabo vai entrar em outra área na vida dela. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém? Fala comigo assim, eu preciso de uma base sólida na palavra e de uma fé profunda. Porque Tiago fala assim, inconstante, que a pessoa inconstante é aquela que ela quer as coisas rápidas, né? Ontem nós saímos de lá, era meia-noite, aí quando chegou no meio da rua, a Maria disse, eu estou com fome. Aí eu falei, você está com fome? Eu nem falei assim, mãe, tem ceia, tem que estar cedo, né, 9 horas, tem que acordar mais cedo, 6 horas. Eu falei, tudo bem, vamos comer alguma coisa. Aí, quando ela fala, estou com fome, eu quero comer. Eu falei, então, quer parar em algum lugar? Não, quero uma coisa rápida. Eu falei, rápido, essa hora é só o McDonald's, né, gente? Aí eu falei, tudo bem, vamos parar no McDonald's. Aí, quando eu olhei a fila do McDonald's, estava cheio lá dentro, mas o drive-thru estava vazio. Aí eu, já entrei no drive-thru, quando eu dou a volta assim, a fila gigantesca lá atrás, sabe? Coisa do inimigo para enganar a gente. Aí era 00:16, eu gravei a hora que a gente chegou ali. Aí eu parei, respirei, olhei para ela. Aí ela, faz rápido, virou para o canto e foi dormir. Fez isso, eu juro que ela fez isso, está aqui na minha frente. Ama minha esposa mesmo. Ela foi dormir, né? Dormiu, fica tranquilo, mozinho, meia hora rapidinho, logo. E eu ali, aí tudo bem. Quando eu olhei, falei, vou dar uma ré para tentar sair, mas já encosta alguém atrás, né? Eu falei, não dá mais, já era. Aí fiquei lá, liguei o carro, desliguei. Saí de lá, era 1:10.
1h10, feliz, sabe? Entendeu? Desenvolvendo a paciência, não é verdade? O amor, a longanimidade, né? Para não reclamar. Eu falei, não vou reclamar, eu não vou reclamar. E ela dormindo cabeça. E quando eu cheguei para pegar, eu segura aí, ela, pô, você tem que pegar tudo sozinha? Eu falei, eu estou dirigindo, é só tu segurar o negócio. É por isso que a palavra de Deus é boa, né? Porque a gente tem que exercitar o tempo todo na nossa vida para ficar bem. Mas o que acontece, irmão? A gente tem que o tempo todo, agora, né, a gente voltando aqui, são pequenas coisas, mas aquilo ali poderia ser no outro casal que não vigia uma briga. Poderia ou não poderia? E dormir chateado, com raiva. Ela ia adivinhar por acaso que estava a fila cheia lá? Não, e nem podia, porque adivinhar é pecado. É ou não é? É ou não é verdade? Não, não podia. Né? Então já poderia ser um motivo de briga. Então a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Que tentação é essa? Você acabar com o teu dia. Foi um dia abençoado. Deu para dizer bem? Tranquilo, né? Onde Deus usou a gente poderosamente. Então, a gente precisa o tempo todo entender uma coisa. Eu não posso viver uma fé superficial. Amém? Eu preciso ter uma fé profunda, uma convicção profunda na ação do poder de Deus na minha vida. Eu tenho que entender que eu não tenho que buscar Deus para resolver questões rápidas. Eu tenho que me tornar o que Deus deseja para que Ele possa derramar na minha vida tudo aquilo que Ele promete. Amém ou não amém? Amém? Até aqui tudo bem, gente? Então hoje o mundo está, todo mundo querendo tudo rapidinho. Aí, quer ver uma coisa? Lá em casa tem umas bananeiras legais. E aí, o que acontece? Quando a gente vai e pega um cacho daquele de banana, e antes dele madurar, e bota para ele madurar, enrolado em alguma coisa, quando você bota, num jornal ou num saco, que aí aqueles gases ali aceleram o processo de amadurecimento, o gosto da banana é um. E eu já reparei, não sou biólogo não, nem, como é que é? Não trabalho no agro, nada, mas eu reparei que essas bananas que maduram assim, o sabor não é tão doce. E ainda tem um outro detalhe, elas apodrecem mais rápido. Eu comecei a prestar atenção nisso, e as que maduram no pé, que a gente tira, já fica amarelinha no tempo, elas ficam mais docinhas e às vezes fica mais de uma semana, todas elas amarelinhas ali. Deu para entender bem? Fala que o irmão que sabe tudo que é muito rápido na tua vida tende a estragar com rapidez. Amém ou não amém? É ou não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado. Então, o missionário falou que essa palavra está em moda, um processo, Tudo é um processo, mas o amadurecimento na palavra de Deus que vai gerar pessoas, pessoas maduras em Cristo Jesus, que vai te dar força, vigor, para você não só vencer os obstáculos e conquistas que você tem que ter na vida, Isso, além de te dar essas conquistas, ela vai te dar uma conquista abençoada para você ter essa conquista e poder desfrutar das conquistas que você tem. Amém? Porque não adianta você ter uma conquista toda arrebentada do outro lado. Não adianta conseguir todo arrebentado, não consegue nem... Não vai funcionar, Tem na história a vitória de Pirro, que era um rei que depois ele empreendeu todo o esforço bélico que ele tinha para poder ter uma vitória, mas quando terminou a guerra, o exército dele estava todo arrebentado. Quem entendeu bem que não valeu a pena a vitória que ele teve? Então, a nossa conquista com Deus, a Bíblia diz que a prosperidade do Senhor não acrescenta o quê? Dores. Amém? Amém ou não amém? Então, eu não posso, o que eu quero falar com os irmãos é o seguinte: a igreja do Senhor não pode viver de fast food. Não tem que ser fast food porque não dá para pedir uma à la carte, tem que ser muito rápido. É ou não é? Não pode. A gente tem que viver uma vida que nós tenhamos um crescimento paulatino, gradativo, mas que vai nos dar um amadurecimento real.
para que fortalecer o nosso coração e poder vencer qualquer obstáculo. Agora, é difícil isso? É. Por que isso é difícil? Quando nós somos meninos na fé. Eu já falei uma certa vez aqui, eu me lembro como se fosse hoje. Nem me lembro a idade que eu tinha, se é 4 ou 5 anos de idade, não lembro. A gente tem aqueles flashes da infância, mas eu me lembro da minha mamãe fazendo uma bananinha cozida, uma maçã cozida, e aí eu estou esperando ela fazer a banana cozida, a maçã cozida. Aí o que acontece? Eu estou olhando ela fazer a maçã e estou na saia dela, né? Pedindo logo a maçã. Não é assim que criança fica? Tá lá, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu não entendia. Ela tira a maçã cozida, está até macia, mas está saindo fumaça, e eu queria que ela me desse a maçã logo, porque eu queria comer aquela maçã, mas estava quente. Então, nós não podemos ser esses meninos. Quem entendeu bem aqui? Essas crianças. Amém ou não amém? Fala com a pessoa que está atrás. Deus vai trazer tudo para a tua vida na estação própria. Amém? Amém? Quando eu estiver preparado e quando aquilo que ele tem para me dar também preparar. Porque senão vai dar errado. Vai dar muito errado na minha vida e na sua vida. Então Deus tem bênçãos para mim e para você, mas a maior delas é o reino dos céus. Amém? É o reino dos céus. E quando eu estou preparado com o Senhor, vivendo uma vida para Cristo, gente, vou falar uma coisa para vocês, tudo aqui, você tem consciência absoluta de que Deus tem o controle de tudo sobre a tua vida. Em todos os aspectos. Isso te traz paz, te traz descanso. Amém? Quem já orou aqui, Deus deu uma resposta aí, nem que seja pequena, levanta a mão. Essa resposta não foi pequena, não. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu quero que você prestasse bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Então, nunca esqueça disso. Quando Deus falar com você, quando você sai de casa com pensamento, pensando alguma coisa, orando, ou você está passando por uma dificuldade, você vem à igreja, que na palavra Deus fala contigo, ou usa alguém para falar com você, eu quero dizer para você que não é coisa pequena. Quem está falando com você, eu quero que você preste bem atenção, olha a distância entre nós e Deus. Olha só, Deus se dispor para falar conosco, significa que você está de bola cheia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém? Então, a partir daí, era para você se alegrar todos os dias da tua vida, porque Deus um dia falou com você. É o Senhor dos Senhores, não estou falando que é uma autoridade na terra, que é um rei, que é um sei lá o quê, uma pessoa eminente, nada disso. Estou dizendo que é o Senhor dos Senhores. Olhou para alguém mortal, pequeno, pecador, eu vou falar com ele, com ela, vou falar que eu estou de olho e vou ajudar a abençoar a vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E aí vem alguma coisa, você dá mais atenção a qualquer problema do que a voz de Deus na tua vida. Você está desconsiderando quem é Deus. Amém? Amém? Então fala comigo assim, Senhor Jesus. Primeiramente, obrigado pelas vezes que o Senhor falou comigo. Muito obrigado por ter me honrado. E agora, Senhor Jesus, e agora me perdoa do fundo do meu coração por não ter dado atenção e nem tanto valor às vezes que o Senhor falou comigo. Acontece isso ou não? Deus fala, você fica alegre naquele momento, mas aí é como se qualquer pessoa tivesse falado com você. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador do céu e da terra, aquele que vai criar novos céus e nova terra e vai colocar você lá. Então só isso já basta para viver uma vida plena aqui, abençoada com Deus. Amém? Só isso já basta. Todos os problemas aqui deveriam ficar pequenos diante da voz do Senhor no nosso coração. Sabe qual a dificuldade? Né? Falar com os irmãos aqui. Que nós temos é que, infelizmente, essa questão do reino dos céus, dos novos céus e nova terra, uma vida eterna, ainda não caiu na ficha de muita gente.
A gente ouve, mas não leva muito a sério. Porque se levasse, nenhum problema aqui poderia abalar a sua fé e seu coração. Nada aqui ia te agoniar. Nada daqui ia tirar a tua paz. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Tem umas 2 semanas que a missionária Marita e o senhor tem falado comigo, pastor, a gente precisa que o senhor faça isso, faça aquilo. Eu falei, não é o momento, vamos esperar um pouquinho, né? Você vai lá, busca fulano, uma autoridade que a gente precisa conversar para resolver as questões da igreja. Calma, vamos orar. Vamos fazer o quê? Vamos orar. E aí, o tempo vai passando. Aí, aqui eu estava na viagem, ainda foi quinta-feira, aí me ligaram. Oi, pastor, tudo bem? Tem uma notícia para dar ao senhor. A gente precisa estar fazendo a inauguração lá ao lado, lá no centro de imagem. A gente queria que a sua igreja, né? Já está bem no centro ali, tomasse conta da cerimônia, toda a atividade, aquela coisa toda. Aí o senhor me liga depois, fala o seguinte, pai, fala assim, como é que faz para ter essa fé? Eu falei, como assim? É porque a gente estava mandando o senhor procurar uma pessoa para resolver algumas coisas, e essa pessoa vai lá para dentro da igreja essa semana. Aí eu falei, porque isso é para resolver com Deus, não é com essa pessoa. Então, quando você entende que Deus controla a tua vida, e você está fazendo a vontade de Deus, Ele que vai resolver os problemas para você. O problema é que, me perdoe, mas não acredita muito, então o muito não vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Amém ou não amém? Amém? Quem tem certeza que Deus controla a tua vida? Levanta a mão. Quem tem certeza que o amanhã está na mão do Senhor? Então, por que fica preocupado? Não há uma falta de senso nisso? Há ou não há? Não está na mão dele? Está ou não está? Tá bom, vamos, olha só. Não estou jogar praga, não vou jogar praga para ninguém. Só vou jogar bênção aqui. Mas vamos colocar assim. Aconteceu, conquistou alguma coisa, não conquistou, seja lá o que for. No fim, você vai levar o que para onde? Hein? A ansiedade vai ficar onde? Aonde? Ué, vai ficar aqui? E o que você fez ou deixou de fazer? Não vai ter muita importância se não influenciar na tua eternidade. Os dias que você passou agoniado, sabe? Triste ou angustiado por alguma coisa, que você deixou de desfrutar da esposa, do esposo, dos filhos, de desfrutar a oportunidade no teu trabalho, de fazer um bom trabalho. Quem entendeu bem o quê? Porque está agoniado. Deixou de desfrutar, né? Um prato, um feijão com arroz, né? Um arrozinho, um risotozinho de ovo. Né? É ou não é? Porque ovo é risoto de ovo, não tem? É risoto de ovo. Né? Deixou de desfrutar ali com a farofinha. Eu gosto. Quem gosta de uma farofinha, né? Eu e a Marita, graças a Deus, a gente não tem esse problema. A gente sai. Por dentro, a gente come a picanha gostosa, maravilhosa. Está muito caro a picanha, a gente desce contra filé. Entendeu? Está muito carne assada. Né? Aí o famoso frango frito. Ficou muito ruim o frango frito. Não deu um hamburgão, estou feliz. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Mas o importante é que você entenda uma coisa, o Senhor está cuidando de você todos os dias. Então a minha felicidade não pode estar naquilo que me cerca. A minha felicidade está em Cristo, está dentro do meu coração e no teu coração. Amém ou não amém? Amém? Então fala com o irmão que está falando assim, deixa ser bobo. Jesus te ama, preparou tudo de bom para você. Amém? Tudo de bom para você. Não são as coisas externas que vão influenciar o meu coração, nem o seu. É o meu coração que tem que influenciar as coisas externas. Deu para dizer bem? Né? É o meu pensamento, a minha fé em Cristo Jesus, que vai salvar aquele homem lá, que eu nem acreditava que fosse ter uma pessoa para eu pregar o Evangelho. Deus trouxe para mim. Deus trouxe justamente aquela pessoa que fosse ouvir. De repente, se eu procurasse para evangelizar alguém, podia tentar lá um casca grossa que eu não queria ouvir, ia me xingar. Mas Deus trouxe alguém para mostrar o seguinte: eu é que faço a obra, eu efetuo em você tanto querer quanto realizar. Amém? A minha felicidade está em Cristo, a tua felicidade está em Cristo.
Você vai ser a melhor esposa, o melhor esposo do mundo se você estiver em Cristo Jesus. O melhor pai, o melhor filho se estiver em Cristo Jesus. Amém? O melhor empregado, o melhor patrão, se estiver em quem? Em Cristo Jesus. Não importa a função. O problema, como o apóstolo Pedro disse ali, que algumas pessoas, elas tomam atitude com o coração e nós já tomamos também. Isso é feio demais. Tomamos atitude de maneira emocional e depois tentamos racionalizar, ou seja, arranjar na palavra de Deus uma justificativa para a nossa atitude que não for de acordo com a palavra. Isso é covardia. Quem entendeu bem aqui? Amém? Pedro diz que algumas pessoas tentam distorcer, inclusive, a palavra que o apóstolo Paulo fala das epístolas, para o seu benefício. Não podemos fazer isso. Quando a gente vai fazer uma equação, estou terminando, a gente sempre pega uma constante e uma variável. A constante não muda nunca. Quem entendeu bem aqui? Para poder a gente chegar a descobrir a variável e assim a gente faz uma fórmula. Não é isso? Mais ou menos, depois a gente explica isso aí, mas é por aí. Né? Então, presta bem atenção. É a mesma coisa quando a gente tem duas peças, né? Tem uma mais frágil e outra mais forte, igual um liquidificador. Aquele peãozinho que está embaixo, quando ele é de metal, o de cima desgasta mais fácil porque é de plástico. Na verdade, então, se você não encaixar bem, vai né, acabar com aquilo. A mesma coisa em tudo. Então, presta bem atenção. A palavra de Deus, ela é o próprio Senhor Jesus. Ela é quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ela é eterna. Ela é imutável. Porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas nós não. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente mutável, corruptível. Deu para entender bem? Se deixa levar por aquilo que lhe dá vantagem naquele momento. Sabe, fast food, está com fome, vende a primogenitura por um prato de lentilha. Entendeu? Quem conhece a história aqui, né? Eu não vou explicar, não. Então, é importante a gente entender isso. Então, se a palavra de Deus ela é imutável, eu é que tenho que me adaptar à palavra. Não a palavra a mim. Então, quando eu tomo atitudes que não estão de acordo com a palavra, de maneira emocional, e tento adaptar a palavra à minha vida, eu vou quebrar a minha vida. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Então, a minha vida, o meu coração, a minha mente tem que se adaptar ao que? A palavra de, mesmo que naquele momento vá doer. A gente tem que vencer a ansiedade, vencer a tremenda expectativa de acontecer aquilo que a gente gostaria, mas não vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, que, aliás, é melhor para a minha vida e para a sua. Amém? Então, se adaptar à palavra de Deus é se entregar. Quando a gente fala assim, vamos aceitar Jesus, a gente aceita Ele como o quê? Como Senhor e... como Senhor e Salvador. Tem gente que pula a primeira parte e só quer Jesus como Salvador. Mas Ele tem que ser o Senhor do teu coração, da sua mente, dos seus desejos, da sua vontade, do seu emocional. Quem entendeu bem aqui? Amém? Entregar a vida para Cristo é isso. É confiar na palavra de Deus. Né? Totalmente. Amém? E aí você vai sair daqui tranquilo, entendendo uma coisa. Pastor, eu vim com um problema, mas eu sei que esse problema agora está na mão do Senhor. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Olha, não importa se você está com um problema, Jesus é o poderoso para resolver. Não importa se você quer conquistar alguma coisa, Jesus é poderoso para te dar essa conquista. Amém? Mas o mais importante, o que Jesus quer te dar, Ele quer te dar Ele mesmo para você. Para habitar no teu coração. E aí, independente do que você tem que resolver ou tem que conquistar, Ele que vai trazer para a tua vida em nome de Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus para o Senhor nesse momento?